minha dúvida é, assim, que você falou, quando você tá com alguém, você sente e tal. O que você sentia, por exemplo, quando você casou com meu pai? Você sentia que vocês iam ficar pra sempre juntos? Então, quando chegou perto do casamento, eu já comecei a me arrepender de estar casando. Ai, tá Eu vendo? falei, pra que eu tô casando, gente? Pra que eu vou casar? Por que eu não posso namorar? Por que tem que casar? Porque o casamento, ele tem um peso mesmo, diferente. Né? Hoje eu vejo os relacionamentos namorados. Qual que é a diferença hoje de um namoro para um casamento? De um namoro mesmo. Daquele namoro que você tá sempre junto. É quase nenhum. É né? um papel, né? É um papel. Por que a gente não namorou mais? Eu achei que a gente quando pegou coisa do peso do cara, porque tem um peso o casamento, eu achei que eu não estava pronta para casar. E não estava mesmo. Eu não estava errada. Não, ainda mais pro meu pai, que meu pai é muito família, né? Então, e eu Eu acho que naquela época você ainda era... Nossa, né, eu tava querendo bater muita voar, asa. exato, Muita asa. exato. Imagina que Aí foi aí que pegou. Se a gente não tivesse passado por aquele casamento naquele momento, a gente adiantou demais os planos. A gente deveria ter namorado mais e ter curtido esse namoro até como um casamento para testar, para ver e depois casado. Não, a gente fez uma coisa que na época pegou muito para mim, essa coisa do sou uma mulher casada. Pegou muito. Não, e com uma família, né? Nossa, não é uma mulher com uma casada. família, com filhos. Eu, Exato, eu não vou tipo, saber do lidar com nada. nada disso. Eu não soube lidar. Então, eu também tenho que entender que eu acho que o nosso grande erro foi ter atropelado as coisas. É verdade. Foi ter botado a carroça na frente dos bois, não precisava. Da onde estava escrito que tinha esse desespero, gente? A gente saiu tudo desesperado. Não precisava ter esse desespero. Quanto tempo você falou que ficou com o Bruno? Você está com o Bruno há quanto tempo? Eu tô com o Bruno, vai fazer 20 anos. A gente demorou 7 anos pra casar. E aí depois demoramos Aprendeu mais... com os erros do pai, né? Exato. Falou, opa, Aí, mãe, deixa eu ver aqui, meus pais, deixa eu ver o 7 que eu anos pra posso casar não e repetir. 7 anos pra ter filhos também. Então, Olha, a gente realmente, tipo... Não, vocês viveu experimentaram as cada etapa. fases. Viveu Entendeu? junto cada etapa, evoluindo juntos. Acho que não precisa nem ser 7, mas uns 3 anos Isso, namorando. exato. É que eu era muito nova, então é lógico que... Claro, no teu você caso acaba sim, demorando mas mais. eu acho que uns 3 anos namorando Eu é acho. um tamanho que você se conhece, percebe os defeitos. Eu não conhecia os defeitos do seu pai. E eu gosto de falar isso, porque assim, quando você está namorando, a gente no primeiro momento nunca vai mostrar os nossos defeitos. Você está sempre mostrando o que você tem de melhor. E você também não vai enxergar o defeito do Não outro, vai, porque porque você está muito cega. né? Exato. É inebriado que fala? Inebriado? Tá certo essa palavra? Inebriado. Então, você fica meio empolgado e não percebe. Mas o que faz você se desligar de alguém é como você lida com os defeitos desse alguém, né? Porque às vezes a pessoa tem 1000 defeitos. Porque todo mundo tem um monte de defeito, mas tem 1000 defeitos. Mas você consegue administrar todos eles, está tudo bem. E às vezes a pessoa tem um defeito que você não consegue administrar de jeito nenhum. E aquilo é pesado para você. E por causa de um defeito você se separa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, isso é uma coisa muito de cada um. É o quanto você consegue administrar o defeito do outro. Porque que ele vai vir com um monte de defeito, vai. Não, eu também acho que quando você conhece melhor a pessoa, o relacionamento se torna mais sólido, né? Quando você tem um relacionamento que não é tão sólido, né? Vocês não estão... Não é uma cumplicidade tão forte assim. É difícil você Olha, durar, eu tô casada com a Lê há 14 anos. 13 anos eu estou casada com a Lê. Estou 14 anos com ele, 13 anos casada. Eu vou dizer uma coisa. Se a gente não tivesse muita admiração um pelo outro e administrasse isso que eu falo do defeito, do quanto a gente se conhece, do quanto eu sei que eu posso ir, eu posso confiar, é difícil ficar casado. É muito difícil, porque a gente vive momentos que você às vezes não está vivendo uma experiência tão boa, às vezes o seu trabalho está diferente, às vezes você está diferente. Então você se apoia no outro. E aí o outro às vezes precisa do seu apoio, e às vezes você não está pronta para dar aquele apoio naquele momento. Então tem que ter a cumplicidade, é isso que você falou, tem que ter o convívio, a convivência. Hoje eu olho para o Alexandre, eu conheço ele no olhar. Não preciso conversar nada com ele. No olho eu já sei o que está acontecendo e provavelmente ele me reconhece no olhar também. Eu amo isso. Não é? Quando você bate, sabe aquela coisa que você tem de cumplicidade com alguém que você olha, você já passou o recado no seu olhar, você não precisa falar nada. Isso é uma coisa que só o tempo é capaz de te dar. Verdade. E eu tenho amigas...